Vasco ainda precisa de pelo menos um zagueiro decente para jogar do lado direito. Primeiramente porque o Hugo Moura não é zagueiro. Eu já falei 500 vezes que o sistema defensivo com um volante, que não é bom nem de volante e não é bom nem de zagueiro, vai ter problemas. E o Vasco é uma equipe que toma gol todo jogo. A partir do momento que o Vasco toma gol todo jogo, ele tem que fazer vários gols lá na frente para poder pelo menos suprir isso. E aí eu vou aqui tocar num ponto que a gente até comentou também na última live sobre essa questão do Verratti. E aí me perguntaram assim, Pedrosa, e agora, para o próximo jogo, você voltaria com o Verratti? Você colocaria o Verratti como titular? E eu falei, não, eu acho que o campo fala. O campo deu a resposta. Se o campo deu a resposta de que um time ganhou de 6-0, 6-0 não é que tenha ganhado de 2, de 3, de 1. O campo ele te deu uma resposta. Então você precisa ser coerente com a resposta que o campo está te dando. Não que aquele jogo fosse definidor de alguma coisa. Até falei para vocês aqui. Muito pelo contrário. A temporada do Vasco ainda é uma vergonha. A temporada do Vasco ainda é muito ruim. O Fernando Diniz não faz um trabalho consistente. O Vasco ainda precisa muito de reforços, porque esse elenco é curto. Falei tudo isso aqui. É só pegar aí, tem corte, tem vídeo. Só pegar aí. A questão é a seguinte. O Verratti voltou. E quem tinha que ter continuado dentro da partida, como titular, era o David. Porque aí você teria formado o quarteto ofensivo que deu certo contra o Santos. Ryan, Coutinho, Nuno e David. E não adianta você falar assim, mas Pedrosa, agora você está falando isso? Não, eu falei no último jogo. O futebol, para mim, repito, ele não é definido por um jogo, mas o momento ele tem que ser respeitado. A coerência do que você está fazendo, ela tem que ser respeitada. E a gente estava em busca de respostas. Porra, esse time está perdendo muito gol. Esse time até cria, mas não está fazendo gol. Além de ser horrível defensivamente, lá na frente, o time cria, mas não está fazendo gol. Aí no jogo que o seu time mete 6, com a formação que você escolheu, pela ausência do seu centroavante, você não repete a escalação? Por que não repetir a escalação? Eu acho que faltou coerência. E não porque o Verratti foi o culpado da derrota. Longe disso. O culpado da derrota hoje tem a ver com o sistema defensivo. Agora, a partir do momento que você toma 2-0 e que o Vasco, depois do 1-0, já estava tentando jogar, você percebe que é uma equipe mais fixa, é uma equipe mais engessada, é uma equipe que usa e abusa dos cruzamentos e que é natural, porque você tem um grande cabeceador lá na frente, mas que você muda o seu estilo de jogo. O Verratti, ele é um centroavante fixo. O Verratti é um cara que não provoca desencaixe na defesa adversária. O David não. Não o David, o David não joga de centroavante. Mas os 4 homens da frente, eles trocam de posição. Eles conseguem ter a interação, a associação necessária para você causar uma movimentação que consiga tirar esse desencaixe aí da equipe adversária para que você produza os gols. E foi assim que o Vasco conseguiu jogar contra o Santos. Foi assim que o Vasco conseguiu fazer uma bela partida contra o Santos. Então, a partir do momento que você toma um 2-0 no início, que é totalmente culpa do seu sistema defensivo, do erro infantil do Lucas Piton, da bola defensável do Léo Jardim, do Lucas Freitas não conseguindo cortar, do meio campo que deixou também o jogador do Juventude dar o passe para enfiar. O grande responsável pela derrota do Vasco hoje se chama sistema defensivo, de um time que terminou o jogo com um zagueiro e um lateral esquerdo reserva, que foi preterido pelo lateral direito, na mesma posição, mas hoje ele entra como zagueiro. Por quê? Porque o Vasco não tem zagueiro. Não tem zagueiro. O Vasco não tem jogador de posição. E mesmo tendo jogador de posição, a gente sabe que o Vasco tem um técnico que gosta de colocar volante na zaga, que principalmente quando está perdendo vai colocar mais um jogador ali em relação à construção. Assim é o estilo dele. Assim como ele consegue ganhar de 6 do Santos, jogando da forma que jogou, ele também tem defeitos. Ele também tem teimosias. Então é preciso você encontrar um equilíbrio. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá?
Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O Vasco hoje perdeu o Paulo Henrique logo no início, perdeu o lateral direito Paulo Henrique logo no início. Por quê? Porque o Paulo Henrique teve uma indisposição, então ele não pôde começar a partida, ele não pôde ser o lateral titular. E aí você entra com o Pumita, que com todo respeito, gente, eu sei que o Pumita ele é folclórico, ele é bonitinho, ele é legal e tudo mais. O Pumita não é metade do lateral que o Paulo Henrique é. Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique é um jogador que, além de ser um lateral que hoje está na pré-lista da seleção brasileira com razão, com coerência, ele é um atleta que muitas vezes ele consegue corrigir os erros dos próprios companheiros. Porque ele tem uma recomposição absurda, porque ele é veloz, porque ele dá combate no meio, porque ele participa em todos os setores de ataque do Vasco da Gama, pelo vigor físico que ele tem. Então, quando o Vasco perde esse jogador, mais uma vez, você tem um atleta ali que não é metade do seu titular. O Pumita, ele não é metade do Paulo Henrique como lateral. Ele é até um bom jogador ofensivamente, mas ele é fraquíssimo defensivamente. Assim como o Lucas Piton. Mas o Lucas Piton é melhor do que o Pumita ofensivamente. O Lucas Piton participa muito mais ofensivamente e os números mostram isso. Os números não mentem, mas defensivamente é precário. Hoje o que ele fez é mais um erro para a conta dele em 2025, que é um ótimo lateral ofensivo, mas um péssimo lateral defensivo. Um erro grave. Então, cara, o resumo do jogo, pra mim, ele tem muito a ver com, novamente, bater na tecla. O Vasco é horrível se defendendo. E não é só por peça X ou peça Y. É um time que tem uma transição defensiva horrorosa. O segundo gol do Juventude sai justamente no momento em que o Vasco tá todo bagunçado lá atrás. Todo bagunçado lá atrás. E aí, você tá perdendo, não é culpa do Verrete. Não é culpa do sistema ofensivo, é a culpa do sistema defensivo. Ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de tentar não continuar perdendo. Só que aí o time, com o Verrete, fica uma equipe engessada, fica uma equipe muito menos móvel do que a gente viu contra o Santos. E mesmo assim o Fernando Diniz só foi trocar o Verrete lá no segundo tempo, lá nos 15 minutos do segundo tempo. Então quando eu falo isso, cara, sinceramente, eu acho que é o seguinte, vou falar aqui novamente, o Verrete, ele não é o responsável pela derrota hoje. O Verrete não tem culpa no que aconteceu na derrota hoje. O Verrete é um jogador que não pode ser intocável. O Verrete não pode ser insubstituível. E depois do 6-0, o Verrete tinha que ter ido para o banco de reservas. Gente, é time grande. Vai ver o Palmeiras. O Flaco Lopes fica no banco, o Vitor Roque fica no banco. Outros jogadores importantes ficam no banco. No Flamengo, o Pedro é banco às vezes, como está sendo hoje. Então, assim, se o cara não tá bem, tudo bem que lá eles têm outras opções, mas o Diniz conseguiu achar outras opções no jogo contra o Santos. Ele conseguiu ter peças que você olhou e falou assim, opa, eu tenho um esboço aqui de uma equipe que funcionou melhor sem o Verrete, que é um grande centroavante, que é o artilheiro do Brasil, mas que não está vivendo uma grande fase.
Por que que eu não posso colocar e repetir o time que jogou contra o Santos? É isso. E lembra que o Lédio Conceição, que o Cano fica no banco. E ele fica no banco. Porque time grande é isso. O cara tá bem, joga. Tá mal, não joga. E vida que segue. Isso não quer dizer que o torcedor tem que ser ingrato com o overhead, tem que desrespeitar o overhead, como muitos fazem. Passam dos limites, definitivamente. Mas, cara, quem responde é o campo. E eu ainda acho que o overhead vai continuar sendo importante pro Vasco nessa temporada. Só que o David jogou melhor. O David entrou melhor hoje, inclusive.